O livro de Êxodo vem logo após Gênesis e também foi escrito por Moisés. Em ordem cronológica, se passa mais de 400 anos após o final dos acontecimentos do livro anterior. O seu nome vem de uma palavra em latim, que deriva de uma de origem grega, e quer dizer saída ou passagem, o que faz referência ao fato deste livro ter como foco principal a fuga dos hebreus do Egito. Então, no vídeo de hoje, iremos resumir todo o livro. Assista até o final para conhecer as histórias incríveis que estão escritas nele. Após a morte do governador José e do faraó daquela época, outras pessoas reinaram no Egito posteriormente. Anos depois, o povo daquela nação percebeu que os hebreus haviam se multiplicado tanto a ponto de ultrapassar a própria população do Egito. Então, com medo de que eles tomassem o controle, os egípcios passaram a escravizá-los. E foi assim por mais de 400 anos. Um dia, o faraó atual daquela época resolveu mandar matar todos os bebês hebreus que fossem do sexo masculino. E assim aconteceu. Porém, uma mulher chamada Joquebede, temendo pela vida de seu filho, o colocou em um cesto de junco e o deixou no rio Nilo. Levado pela correnteza, o bebê chegou até o palácio, onde foi achado pela filha do faraó e criado como príncipe. Seu nome era Moisés. 40 anos depois, ele viu um soldado egípcio espancando um escravo hebreu. Então, Moisés ficou irado, matou o oficial para defender o homem de seu povo e depois fugiu para a cidade de Midian, onde se casou com Zípora e teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Mais 40 anos depois, enquanto Moisés apacentava o rebanho de seu sogro no Monte Horebe, também chamado de Sinai, Deus falou com ele através de uma espécie de planta chamada sarça, que estava em chamas, só que ela não era consumida, ou seja, continuava inteira, mesmo enquanto pegava fogo. Então, Deus se revelou a Moisés e disse que ele iria libertar os hebreus das garras do faraó. Mas como o homem disse que não era muito bom em se comunicar, seu irmão Arão iria ajudá-lo. Ele voltou para o Egito, junto com sua esposa e filhos, se encontrou com Arão e ambos foram 2 vezes falar com o faraó, pedindo para que ele libertasse os hebreus. Mas o rei não os deu ouvidos e pediu para que os soldados maltratassem ainda mais o povo de Deus. Mas isso não iria ficar assim, e uma série de coisas terríveis iria acontecer no Egito. Dias depois, os irmãos se encontraram com o faraó nas margens do Nilo, e lá, seguindo as ordens de Deus, Arão estendeu seu cajado sobre o rio e toda a água virou sangue, o que afetou grandemente o Egito, já que este era o seu principal rio, e praticamente toda a água da nação era tirada dele. Então, os egípcios ficaram sem poder tomar banho, beber água, irrigar plantações e outras coisas por uma semana inteira. Essa foi a primeira das pragas que afetou o Egito. Mas mesmo assim, o faraó não quis libertar os hebreus. Logo, uma segunda praga seria necessária. Então Deus deu as ordens a Moisés. E ele passou para seu irmão Arão, que estendeu sua mão sobre o rio e fez com que milhões de rãs se espalhassem pelo Egito, invadindo as casas, o palácio e os estabelecimentos, ficando assim por alguns dias. Mas o faraó não quis libertar os hebreus. Então, Deus deu outra ordem para os irmãos. E Arão estendeu sua mão e milhões de piolhos infestaram o Egito, afetando todas as pessoas que moravam ali, inclusive o faraó. Mas também não adiantou. Após isso, outras 6 pragas foram enviadas, como o enxame gigantesco de moscas que estragaram os alimentos, a doença que matou todos os animais do Egito, as feridas na pele que apareceram em toda a população, a chuva de granizos flamejantes que, além de matar pessoas, destruiu plantas e construções, a grande nuvem de gafanhotos que chegou na região, acabando com as plantações, e por fim, uma grande e densa escuridão no Egito, a qual era tão forte que as pessoas não conseguiram ver nada por 3 dias. Mas mesmo depois de todo esse sofrimento, o faraó não libertou os hebreus. Então, Deus avisou a Moisés de que teria uma praga final, que seria a pior de todas.
um anjo viria à meia-noite e mataria todos os primogênitos do Egito. Para os filhos mais velhos dos hebreus se livrarem, cada família teria que matar um cordeiro e passar o seu sangue nas laterais das portas. E assim, o anjo não entraria naquela casa. Enquanto o faraó sofria ao ver seu filho e herdeiro do trono morto, os hebreus festejavam a Páscoa felizes nas suas casas, pois aquele sangue nas portas mostrava que aquela residência era de alguém que era protegido por Deus, o que tem uma ligação clara com o sacrifício de Jesus, que aconteceria milênios depois. Depois desse dia terrível, o faraó finalmente libertou os hebreus, que se arrumaram e seguiram rumo a Canaã, a terra prometida. Foi aí que o rei do Egito mudou de ideia, juntou seus soldados e passou a perseguir os hebreus, que temeram pela sua vida, pois atrás viu o exército egípcio e na frente tinha o Mar Vermelho. Mas, como sempre, Deus enviou as instruções corretas para Moisés, e quando o homem estendeu sua mão, um vento poderoso veio e abriu o mar ao meio, o que fez com que os hebreus passassem na terra seca que ficou entre as duas paredes de água. E quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, o vento parou e todos morreram afogados. Foi aí que os hebreus começaram a sua peregrinação pelo Oriente Médio, onde eram sustentados por Deus com alimentos vindos diretamente do céu, tendo inclusive vencido uma guerra contra os amalequitas. Um dia, Deus ordenou que Moisés escrevesse algumas leis básicas, porém importantíssimas, em 2 tábuas de pedra, que ficaram conhecidas como os 10 Mandamentos. E elas são: não adorar a outros deuses, não fazer imagens ou esculturas de divindades, não falar o nome de Deus à toa, lembrar do sábado para se santificar, honrar os pais, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir e não desejar nada que não seja seu. Após o livro falar sobre algumas leis, deveres e ensinamentos dos hebreus, ele fala o projeto do tabernáculo que Deus instruiu Moisés a fazer. E depois fala do momento em que Arão e sua descendência foram escolhidos para serem sacerdotes do Senhor, falando sobre mais alguns costumes e ritos do povo de Israel. Um dia, Moisés foi no monte falar com Deus, onde passou vários dias. Então, o povo, que não sabia o que havia acontecido, resolveu criar uma estátua de ouro em forma de bezerro para adorar. Quando Moisés desceu do Sinai e viu o que estava acontecendo, ficou com muita raiva e quebrou no chão as 2 tábuas do testemunho que haviam sido escritas enquanto ele estava no monte. Então, ele mandou matar todos os idólatras e depois intercedeu 2 vezes pelo povo. Algum tempo depois, ele subiu novamente no monte, onde fez novas tábuas do testemunho e teve a incrível experiência de conseguir ver Deus, mas de costas, já que o Senhor disse que nenhum homem conseguiria ver seu rosto e continuar vivo. Tanto que quando Moisés voltou para o acampamento, a sua face estava brilhando, pois tamanha é a glória do Senhor. Deus escolheu 2 homens, Bezalel e Aholiabe, para coordenarem a construção dos itens do tabernáculo, como o véu, o castiçal, o altar do holocausto, a pia de bronze, a mesa dos pães, o altar do incenso e a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Após isso, a tenda do tabernáculo foi levantada, e o livro encerra descrevendo uma nuvem que o cobriu, enchendo o local com a glória do Senhor. E através delas, Deus dizia para o povo quando eles deveriam seguir e quando deveriam parar. Apesar do livro de Êxodo ter chegado ao fim, a história que descreve a vida de Moisés e a peregrinação dos hebreus até a Terra Prometida não acabou, e ainda vai se estender por mais 4 livros. Então, esperamos vocês para o episódio seguinte dessa nova série, que será lançada daqui a 2 semanas, já que nesse próximo sábado teremos um vídeo variado muito interessante e que você não pode perder. Lembre-se de seguir o nosso Instagram, @canalquer_saber. Lá você vai encontrar curiosidades interessantes, novidades sobre o canal e também é lá onde você encontra as nossas lives, que são transmitidas uma vez por mês. Então é isso, pessoal. Deus te abençoe e tchau!